Olá, amigos do Outpack. Eu sou o Rodrigo Ciboto, esse é o canal Outpack, onde a gente fala de autopeças, de carro, de mecânica. E hoje a gente vai falar sobre câmbio automático. Em um outro vídeo a gente identificou as formas que ao dirigir você identifica defeitos em embreagem. E agora a gente vai fazer algo similar em câmbio automático. Eu tive algumas experiências aí comprando carro usado com câmbio automático com defeito. Fiz bons negócios porque assusta um defeito em câmbio automático. Se você simplesmente levar para uma oficina especializada fazer o reparo, você gasta facilmente 5, 8, 10 mil reais. Então, é uma oportunidade você comprar um carro com um defeito pequeno em câmbio automático e fazer uma resolução ali de defeito pontual. Então, vou mostrar alguns desses testes que eu aprendi ao longo desse tempo para vocês nesse vídeo. Acompanha com a gente. O primeiro teste que a gente faz quando vai avaliar um defeito, um possível defeito ou funcionamento pleno no câmbio automático é a questão do sensor. A gente tem sensores no qualquer carro com câmbio automático que impedem de dar a partida quando você está com a alavanca fora da posição P ou N. Então, primeiro teste é simples. Desliga o carro com a alavanca em D, ou em 2, ou em L, ou em R, que é errado normalmente, e depois você desliga o carro e tenta dar a partida com a alavanca nessa posição. Então, aqui ele está em D, eu vou virar a chave e nada acontece. Isso porque o sensor do câmbio inibe de dar a partida para que o carro não dê tranco. Como se fosse um câmbio manual engatado, o carro iria dar aquele tranquinho, o câmbio automático inibe que isso aconteça. Se o carro der sinal de partida ou quiser realmente pegar com o câmbio numa posição de andar, você tem um defeito que pode ser simples ou pode acarretar outros. Então é um ponto ali de atenção a ter se isso acontecer. Bom, os próximos testes que a gente vai fazer são para avaliar as marchas do câmbio. Então a gente vai considerar aqui um câmbio automático convencional. Não dá para fazer esses testes num tipo CVT, onde ele é continuamente variável e não tem as marchas tão delimitadas como num câmbio automático tradicional. Um câmbio como esse, dos mais comuns, você tem dentro dele que são chamados de pacotes, que são uma série de discos de frição que fazem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta marchas de acordo com a quantidade de marcha desse câmbio. E dá para a gente testar cada uma dessas posições usando as posições da alavanca aqui. Eu já tive casos de veículos que não passavam, por exemplo, não usavam a segunda marcha. Então, da primeira ele pulava diretamente para a terceira. E é isso que a gente vai identificar usando as posições, colocando o carro agora em movimento. O primeiro teste que a gente vai fazer das marchas é da primeira. Então, a gente vai colocar a alavanca na posição L ou 1, que é onde o câmbio fica travado em primeira marcha. Então a gente vai colocar a alavanca e sair com o carro e observar que o giro vai crescer, só que o carro vai ficar limitado pelo câmbio, está travado em primeira. Então aqui a gente vê que ele não está passando marcha, ele está em 3.500 giros e não passa a marcha. Se eu der um toque na alavanca para o 2, o giro cai, a velocidade aumenta porque ele entrou na segunda. Então, agora a gente vai fazer o teste da segunda marcha. Bom, o teste da segunda marcha, alavanca na posição 2, a gente vai andar e vai ver da mesma forma a velocidade limitada pelo câmbio. Então, o giro começa a subir sem a velocidade aumentar. E aí, da mesma forma, a gente passa para o D e vê o giro cair e a velocidade aumentar. O próximo teste a gente vai fazer baixando a alavanca. Então a gente vai sair em D, vai deixar o carro ganhar velocidade, ele vai sair em primeira, vai passar a segunda marcha, vai a terceira, e a gente vai reduzir na alavanca, obrigando o câmbio a cair a marcha. A gente vai avaliar se realmente o câmbio está fazendo a parte para cima e está fazendo a diminuição. Então eu vou dar velocidade no carro aqui para ele
cair, tá no D, ele vai até a terceira, e quando eu puxar na alavanca para o 2, a gente vai ter o carro reduzindo, a rotação subindo, e o carro segurando a velocidade. Da mesma forma, se eu cair do 2 para o 1, o câmbio vai fazer a mesma coisa entrando em primeira. O carro vai dar aquele tranco porque entrou primeira, subiu o giro e limitou a velocidade. O próximo teste é o do kickdown. O câmbio automático faz uma redução de marcha quando você acelera mais forte. Ele tem que fazer isso para ganhar velocidade rápida ou numa ultrapassagem, por exemplo. O teste é, em velocidade constante, enfiar o pé no fundo e ver se o carro dá uma reduzida de marcha e ganha velocidade rapidamente. Bom, o último teste é partindo da imobilidade. Em D, a gente vai ver o funcionamento das marchas passando todas suaves e na rotação certa. Então, a gente vai contando, olha, já passou da primeira para a segunda, na faixa de 2.500 a 3.000 giros, todos os câmbios fazem essa troca de marcha aí natural e normal para o funcionamento suave. Acabou de passar a terceira, a gente vem ganhando velocidade, tom 60 por hora, ó, e daqui a pouco ele vai entrar em quarta marcha. Aqui o câmbio são 4 marchas só, então a última é sempre a mais longa para a economia. Então ele vai dar uma velocidade cruzeiro no veículo e vai entrar a última marcha e cair a rotação. Bom, esses são os testes que eu aprendi a fazer aí ao longo dessa experiência que eu tive comprando carros com câmbio automático, com defeito. Então, aquele defeito de alavanca, de sensor, eu tive no Astra, e eu comprei já sabendo desse defeito, identifiquei ser simplesmente uma questão de sensor, e nele era via alavanca. Ele tinha um sensor com desgaste, que é comum no Astra, na posição de alavanca, que fazia um mau contato ali, que me permitia dar partida, muitas vezes em posição, fora de posição. E isso também fazia a ré, às vezes, não engatar, mesmo com a alavanca estando em D. Eu consegui consertar apenas o sensor, sem ter que tirar o câmbio. A Marajó, a gente tinha um defeito num sensor de vácuo. Então, ele não entrava a segunda marcha acelerando lentamente. Ele só entrava a segunda com plena rotação, então passava do ponto normal de funcionamento. O Tida, ele estava com o pacote da segunda marcha com problemas, então da primeira ele pulava diretamente para a terceira. Então com esse jogo de alavanca no teste, eu consegui identificar que era exclusivamente na segunda, e desmontando o câmbio eu fiz a troca só desse pacote da segunda marcha. Então todos esses testes servem para você ver se o câmbio está ok, por exemplo, quando vai comprar um carro com câmbio automático, servem para você avaliar o câmbio automático do seu carro e ajudam na hora de você fazer um reparo. É claro que uma oficina especializada em câmbio automático, para te dar a garantia, eles vão fazer o serviço como manda os manuais, retirando o câmbio, trocando todos os pacotes de todas as marchas, fazendo toda a troca do fluido, verificando todos os sensores. Isso custa muito caro. Porém, se você assumir e entender que o defeito pode ser localizado e que você não vai requerer da oficina garantia daquilo que não foi feito, por exemplo, no meu caso do Tida, que eu troquei só o pacote da segunda, eu estava ciente de que se tivesse um problema numa terceira marcha, por exemplo, ou numa primeira, ou no kickdown, não era o caso de eu reclamar, porque eu tinha feito a opção pelo conserto apenas daquele defeito. Só que isso me custou muito menos e me possibilitou ter o carro em funcionamento adequado. Então, informação é uma arma aí para você fazer negócio, economizar dinheiro e desfrutar de um carro da forma que você goste. Se você gostou desse vídeo, se você tem mais dicas aí para quem gosta de carro com câmbio automático, deixa para a gente no comentário, deixa seu curtir, compartilha e nos acompanha nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!